Vamos lá, continuando o estudo de porcentagem. A gente vai estudar agora especificamente como se fazer, sem usar a regrinha de 3, acréscimos, tá? Aumentos em porcentagem. Então vamos lá, a gente tem um exemplo aqui. Eu vou deduzir a fórmula através de um exemplo, porque aí fica mais fácil para você entender. Um produto de R$ 550 reais sofreu um aumento de 22%. Quanto que esse produto passou a custar? Bom, então, vamos pensar na lógica, como que a gente vai ter que trabalhar. Primeira coisa que você vai ter que fazer é isso aqui, ó. Você vai fazer o cálculo da porcentagem. Ele está falando aqui que sofreu um aumento de 22% em cima desse número original. Então, você vai ter que calcular 22% lembra que o D, a gente viu na aula passada, significa vezes, R$ 550 reais. Este valor que a gente vai obter nada mais é do que o valor do aumento. Mas quanto o produto vai passar a custar após o aumento? Você vai ter que pegar o valor do aumento e somar aqui com esse valor inicial de 550. Concorda comigo? Então vamos ver como que isso vai ficar. Veja só, eu vou pegar esse 550, vou somar com 22%, que dividindo por 100 dá 0,22. Lembra que D vira vezes 550. Então, basicamente, que você vai ter que fazer esta continha. Só que eu não vou me preocupar com o resultado, porque eu quero justamente deduzir a fórmula com você. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Perceba o seguinte, a gente tem uma soma e tem dois elementos dentro dessa soma. Na verdade, são dois fatores, tá? Então, quando você tem uma soma e tem dois fatores e um deles é em comum, do tipo, você tem um número A somado com um número B que está multiplicando esse A. Você concorda que esse número A é a mesma coisa que 1 vezes o A? Usando a ideia do fator comum, ou seja, eu vou pegar este A e colocar em evidência, colocando em evidência esse A, desse primeiro termo vai sobrar o número 1, e deste segundo termo, vamos copiar o sinal de mais, vai sobrar o número B. Ok? Então, compara com isso que está escrito aqui. Ó. Esse A é como se fosse o 550. Eu vou fazer isso aqui. Ó. Vou colocar o A, que é esse fator comum, que é o nosso 550. Vou colocar ele aqui na frente, multiplicando. Vou abrir o parênteses e colocar 1 mais o que sobrou do segundo termo. E o que sobrou do segundo termo, neste caso, é 1,22. Então, como que ficou? 550, que multiplica 1 mais 0,22. Certo? Se você fizer essa continha dentro do parênteses, 1 mais 0,22 vai dar 1,22, fazendo essa multiplicação dá 671. Então, como que o lojista, na hora que ele vai calcular, por exemplo, um aumento, e ele só tem uma maquininha de calcular na mão, como que ele calcula o preço que ele tem que pôr lá na etiqueta do produto, se o produto custa 550 e ele vai aumentar em 22%? Ele vai na maquininha rapidamente fazer isso aqui, ó. Ele vai fazer 550 vezes 1,22, tá? Ou seja, o, qual que é a fórmula? A fórmula é, se você pensar aqui, esse é o valor inicial, esse 1 sempre vai ser 1, mas isso aqui é a porcentagem. Ou seja, são esses 22% dividindo por 100, tá? Transformando a porcentagem em decimal. Lembra que a gente sempre vai trabalhar com decimal. Então, você vai ter 1 mais 0,22. 1 mais 0,22 você faz de cabeça, 1,22. E aí, na tua calculadora, você vai lá e multiplica por 550. Já vai ter o preço final do produto, sem precisar de regrinha de 3, nem de um papel para ficar fazendo as contas. Então, vamos ver agora essa formulinha formalizada. Tá? A gente chegou nessa conclusão, que estava no slide anterior. Eu vou escrever a fórmula desta maneira. O valor após o aumento, quer dizer, o resultado, que no caso seria esse 671 aqui, vai ser igual ao valor inicial, antes do aumento, portanto, que multiplica 1
mais a porcentagem. Lembrando que esta porcentagem aqui, eu estou representando como porcentagem, mas na verdade eu preciso trabalhar sempre com um número na forma decimal. Então você vai trabalhar com a porcentagem dividindo esse número por 100. Vamos ver na prática como que isso fica. Primeiro exemplo, um produto custa R$ 530 e vai sofrer um aumento de 8,5%. Quanto que ele passa a custar? Bom, primeira coisa, vamos pegar a porcentagem, esse 8,5%, dividir por 100. Então, a vírgula vai andar duas casas para a esquerda, estava aqui, foi uma, foi duas. Então, vamos trabalhar não com 8,5%, e sim com 0,085. Agora, a formulinha que eu passei para você é essa daqui. O valor após aumento é igual ao valor inicial, que multiplica 1 mais a porcentagem. Muito bem, então vamos substituir os valores. O valor final, certo? O valor que o produto vai passar a custar vai ser o quê? O valor inicial dele, que está aqui, R$ 530, vezes, seguindo a fórmula, 1 mais a porcentagem, que na verdade está aqui, ó. É o valor decimal, 0,085. Faz essa sominha, isso dá 1,085 e agora multiplica. Aí você pode fazer na calculadora. Você multiplica por 530, o produto vai passar a custar R$ 575,05. Ok? Vamos ver um segundo exemplo. Agora a gente vai ter que começar a trabalhar com a mesma fórmula, só que trabalhar de uma forma um pouco diferente, não é tão imediato, porque a gente vai começar a resolver uma equação. Um produto custava custava R$ 320 e após um aumento passou a custar R$ 347,20. Qual foi o percentual do aumento? Então, agora eu estou te dando o valor inicial, que são os 320, estou te fornecendo o valor após o aumento, que é o valor final, que é esse 347,20, e estou perguntando a porcentagem do aumento. De qualquer forma, a fórmula não muda, a gente vai trabalhar com a mesma fórmula. Só que eu vou ter que calcular agora esta porcentagem. Então, vamos substituir esses números dados nessa fórmula. O valor após o aumento, que é o nosso 347, o 320 é o valor inicial, o valor antes do aumento, tá? Que aqui na fórmula eu chamei de inicial. 1 mais a porcentagem, como eu quero calcular a porcentagem, eu vou dizer que a porcentagem vale x. Lembrando que essa porcentagem, ou seja, esse x, é um número decimal. Não esquece disso. Muito bem. Como que a gente pode resolver isso? Bom, primeira coisa, perceba que você tem uma multiplicação. Nosso objetivo é isolar esse termo, isolar esse parênteses. Se eu tenho uma multiplicação, eu posso pegar esse 320 e jogar aqui para o lado esquerdo, dividindo. Então, a gente vai ter isso aqui, ó. Sobrou 1 mais x do lado direito, do lado esquerdo ficou essa divisão. 320 passou dividindo, né? Bom, faz essa divisão aqui. Isso vai dar 1,085. Lembra que o nosso objetivo é isolar o x. O que eu vou fazer agora? Esse número eu vou copiar para o lado direito, e esse termo que estava do lado direito eu vou copiar do lado esquerdo. Eu não estou trocando de lado, não é para trocar sinal, nada disso. Tá? Eu só estou pegando o que estava do lado esquerdo e escrevendo no direito e vice-versa. Ou seja, se eu estou falando o seguinte, se A é igual a B, eu posso escrever que B é igual a A. E eu não preciso trocar sinal, nada disso. Foi isso que eu fiz, eu inverti os lados. Para que você fez isso? Só para deixar o x do lado esquerdo. Fica mais bonitinho, né? A gente gosta mais do xzinho, do lado esquerdo, a gente quer isolar ele, a gente já está acostumado. Então, eu vou deixar ele aqui do lado esquerdo. Então, eu preciso me livrar desse 1. Eu tenho que passar esse 1 para o lado direito. Vou passar subtraindo. Faz essa continha, você vai chegar em 0,085. Lembra que eu falei que é um número decimal? Como que a gente passa para porcentagem? Lembra que de decimal para porcentagem, você vai multiplicar por 100. Multiplicar por 100 equivale a pegar essa vírgula e andar duas casas para a direita. Ou seja, andando duas casas para a direita, multiplicando esse número por 100, você vai chegar em 8,5%. Esse que foi o aumento. E agora, a gente vai ver mais um exemplo, que eu vou mudar um pouquinho.
Um produto, após um aumento de 15%, passou a custar R$ 112,93. Qual que era o valor inicial, antes do aumento? Então vamos lá. Pega a formulinha, escreve essa formulinha e substitui o que você tem. Então o que você tem? Eu tenho o valor final. Eu tenho o valor após o aumento, que eu vou colocar aqui. Igual, igual. O que a gente quer saber é o valor antes do aumento, ou seja, o valor inicial. Vou chamar de x. A porcentagem, 15%, dividindo por 100, vira 0,15. Então, vamos resolver isso daqui. Como que a gente vai fazer? Primeiro, eu vou resolver aqui dentro do parênteses. Então, 1 mais 0,15 vai dar 1,15. Agora, o que eu tenho que fazer para isolar o x? Eu não tenho que pegar esse 1,15 que está multiplicando e jogar para o lado de lá dividindo? Então, vamos lá. Como que vai ficar o x, então? 112,93 dividido por 1,15. Quando você fizer esse cálculo, vai dar 98,20. E aí, esse é o valor inicial, quer dizer, esse é o valor antes do aumento. Tá bom? Na próxima videoaula, a gente vai ver um pouquinho de desconto. A gente vai ver também uma formulinha mais ou menos igual ao que a gente fez nessa aula, só que agora a gente, em vez de aumentar o valor, a gente vai diminuir. Te espero na próxima aula.